Olá, me chamo Marcos Lopes e hoje vamos analisar se Martinho Lutero, o grande reformador, ele cria ou não no dogma católico romano chamado a doutrina de purgatório. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 25, por isso deixando a mentira, cada um a verdade, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que devemos sempre procurar falar a verdade, porque, afinal de contas, nós somos membros do corpo de Cristo. Infelizmente, a era que nós vivemos é uma era onde pessoas mentem e mentem sem pudor, não sentem nenhum tipo de constrangimento em falar falácias e engodos. Mas eu gostaria de iniciar esse nosso estudo trazendo para você duas informações. A primeira é que C.S. Lewis, o saudoso apologista, né, anglicano, britânico, ele cria no purgatório. Incrível que pareça, né? C.S. Lewis ele acreditava no purgatório. Mas não só C.S. Lewis, como, por exemplo, o teólogo contemporâneo, o teólogo arminiano, Jerry Walls. Por que não sou calvinista? Ele escreveu este livro, Por que não sou calvinista? E Jerry Walls também escreveu outros livros, traduzidos já para o português. Qual o caminho da Assembleia de Deus? O amor para todos ou somente para alguns? Acontece que Jerry Walls, ele escreveu um livro em 2015 chamado Heaven, Hell and Purgatory. Céu, Inferno e o Purgatório, ok? Onde Jerry Walls, ele defende o purgatório. É bem verdade que tanto C.S. Lewis como Jerry Walls, eles acreditam num purgatório um pouco diferente de Roma, mas é um purgatório. Bem, o que você deve fazer agora? Pegar os livros de Jerry Walls e os livros de C.S. Lewis e jogar na lata do lixo? É isso que você vai fazer agora, a partir de agora que você sabe desta informação? Bem, a verdade nua e crua é que, de fato, não existe nenhum tipo ou espécie de purgatório. A Bíblia só fala de céu e inferno. Bem, na verdade, este método de atacar os reformadores seria uma espécie de fuga para os combates arminianos. Porque há muito tempo que os teólogos monergistas sabem o que é verdade e o que é errado na teologia de Martinho Lutero, de Busser, de Calvino, ou seja, dos reformadores. Todos os reformadores erraram, tiveram pontos de conflito com as escrituras, é verdade, ok? Mas isso não é a preocupação da teologia reformada, até porque foram abandonadas aqueles momentos em que a teologia dos reformadores estavam equivocadas. Mas naquilo que eles estavam certos, os reformadores são apoiados. Mas naquilo que erraram, de fato, eles erraram. Assim como todo teólogo erra. Assim como eu mostrei para vocês aqui o caso de Jerry Walls. Bem, não é de estranhar, já que muitos deles vieram do catolicismo romano, como, por exemplo, Martinho Lutero, que era um monge católico. Se ele veio oriundo da Igreja Católica, certamente algumas sequelas poderiam ficar. Agora, o problema é quando os opositores da fé reformada fazem afirmações que não são verdadeiras. Bem, nós não podemos perder de vista o trabalho monumental que Lutero fez quando não havia fontes e ele teve que desenvolver uma teologia. Né? Aproveitou muitas coisas dos pais da igreja, mas os pais da igreja também erraram em muitos pontos.
ele tinha poucas fontes para começar a desenvolver a teologia de baixo para cima, certo? Saindo, logicamente, e tirando as heresias de Roma, ok? Então, os ataques que muitos apologistas arminianos fazem nos nossos dias seria um tipo de ataque ad hominis aos reformadores e uma espécie de fuga do verdadeiro combate daquilo que deveria ser central, ou seja, a teologia bíblica. Infelizmente, algumas entidades apologéticas usam fontes espúrias em suas citações, muitas vezes tiradas de sites de apologética católica, praticando assim uma grande desonestidade histórica e teológica quando o assunto é falar sobre os reformadores, por exemplo. Mesmo que Lutero tivesse morrido totalmente católico romano, ou tivesse desenvolvido a teologia da justificação e depois tivesse voltado atrás, isso não é um problema para mim e nem para a teologia reformada, pois o que nós defendemos é a Bíblia e doutrinas bíblicas, ok? Se ele morreu crendo no purgatório ou não, o que isso tem a ver comigo no século XXI? Porque a minha igreja não acredita em purgatório e eu também não acredito em purgatório. O objetivo, praticamente, do meu canal é difundir a doutrina bíblica e não personagens da fé cristã, ok? Mas eu reconheço que, infelizmente, muitas pessoas, para querer desacreditar a teologia reformada, atacam pessoas que desenvolveram teologias, por exemplo, soteriológicas, como Lutero e John Calvino, por exemplo. Então, atacando a pessoa, elas acreditam assim que vão desacreditar toda a teologia. Bem, onde os reformadores acertaram, eu estou com eles na Bíblia. Onde erraram, eu abandono eles. Então, se Calvino ou Lutero, por exemplo, acreditavam num purgatório, isso não é um problema para mim, ok? Mas com referência à minha fé, eu não tenho que temer essas coisas, porque eu não acredito nos erros de Martinho Lutero, ou de Calvino, ou de outro reformador. Os reformadores eram pecadores como você e como eu. Seus escritos não eram inspirados, tá? Mas somente os escritos inspirados são os primários, ou seja, a Bíblia Sagrada, tá? É isso que nós defendemos. Mas é bom e interessante sabermos o que é verdade e o que é mentira concernente ao que criam os reformadores. Sobre o purgatório, por exemplo, quando é desenvolvido Isaías capítulo 53, verso 4 ao 12, né, o portal oficial dos luteranos apresenta as palavras de Martinho Lutero, que eu vou ler para vocês agora. A pregação da Igreja Católica naquele tempo enfatizava bastante que Deus é justiceiro, ou seja, o portal luterano está expondo essa questão. Ele castiga os maus e abençoa os bons. Deus dá a cada um o que ele merece. Essa era a concepção de justiça, dar o bem e o mal conforme o merecimento da pessoa. Por isso, Lutero tinha muito medo de Deus, porque para ele Deus é um juiz impiedoso. Deus vai pedir que cada pessoa preste contas de seus pecados. Por isso, ninguém escapará da ira e do castigo de Deus. E também ele acreditava que o lugar do sofrimento era o purgatório ou então o inferno. Mas nós vemos o seguinte: foi essas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 1, versículo 17, que Lutero descobriu que o purgatório é algo inventado, que o purgatório não existe. Diz Romanos 1, versículo 17, porque o evangelho é revelação e justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu vou deixar então para vocês o link que vocês podem constatar aqui embaixo, o portal luterano afirmando que Lutero, de fato, no começo da sua vida de fé protestante, ele
ainda tinha muitas concepções do catolicismo romano e acreditava no purgatório. Mas depois, quando ele se tornou maduro, ele praticamente deixou de lado esse ensino que era do purgatório. Entretanto, muitos opositores da fé reformada, como por exemplo este livro aqui de David Hahn, Que Amor é Este? Impressionante que David Hahn, o saudoso David Hahn, nunca escreveu um livro volumoso deste tamanho contra o catolicismo ou contra o Testemunho de Jeová, mas contra a fé reformada fez este volumoso livro. Mas tudo bem. Que amor é este de David Hahn? Ele diz, vou ler com vocês aqui na página 299, você pode acompanhar se você tiver aí na sua casa este livro, no capítulo 13, Erasmo e Lutero em debate. Bem, ele expõe aqui o seguinte, na página 295. Quando se estuda as suas 95 teses, ou seja, as 95 teses de Martinho Lutero, entretanto, percebe-se que Lutero não era inteiramente contrário às indulgências, mas somente aos seus abusos. Neste ponto, ele ainda era um católico romano no seu coração. Isso ele fez quando, no entanto, ainda acreditava no purgatório, e é bastante claro que aceitava o valor das indulgências de um determinado tipo, pelo que se vê nas seguintes porções das 95 teses. Então ele coloca aqui o parágrafo 96, onde Lutero diz o seguinte: o Papa faz muito bem quando concede perdão às almas no purgatório. Parágrafo 29. Quem sabe que todas as almas do purgatório desejam ser resgatadas? E por aí vai indo. Bem, então, David Hahn, ele coloca aqui que praticamente Martinho Lutero era muito católico em seu coração. Bem, ele deixou de explicar mais detalhadamente neste capítulo que Martinho Lutero abandonou a crença no purgatório, certo? Nós vemos aqui também a questão seguinte, quando ele trata de dizer que Martinho Lutero era bastante católico romano. Também não estavam quaisquer desses reformadores completamente livres de erros de Roma. É lógico, é como eu disse para vocês, eles vieram do catolicismo romano e algumas sequelas sempre ficam, né? É como, por exemplo, alguém que foi por muitos anos católico romano e passa para a fé evangélica. Ele acaba trazendo alguns ranços que precisam ser trabalhados com o tempo para abandonar totalmente esses ranços católicos. Mas, infelizmente, muitos evangélicos ainda conservam ranços católicos em suas comunidades, em suas igrejas e etc. Bem, ele diz aqui, David Hahn, que na página 299, várias vezes esse documento se refere à firmeza da fé católica tradicional dos seus elaboradores, particularmente a sua posição pela presença real de Cristo na Eucaristia, ainda aceita pelos luteranos hoje, e pelo regenerador do batismo infantil, em oposição aos hereges anabatistas. Bem, nós temos aqui então algumas declarações de que Martinho Lutero, no livro Que Amor é Este, realmente David Hahn coloca que Martinho Lutero era ainda era um católico romano em seu coração. E de fato, ele acreditava no purgatório. Mas eu não sei por que David Hahn não esclareceu melhor no seu livro, neste capítulo, já que ele está tratando desse assunto, que Martinho Lutero abandonou o ensino do purgatório. Martinho Lutero, ele não abandonou realmente a presença real de Cristo na Eucaristia. Ele teve um grande debate com Zwinglio, não se dobrou perante as Escrituras, né? Zwinglio estava mostrando para ele que ele estava errado na questão da Eucaristia, de Cristo fazer uma presença real, mas ele não se dobrou. Ele, de fato, morreu crendo neste equívoco, neste erro. Agora,
Por outro lado, nós vemos que Martinho Lutero abandonou o ensino do purgatório, onde David Hahn deveria ter sido um pouco mais esclarecedor concernente esse assunto e também honesto em dizer que ele abandonou esse tipo de doutrina católica romana, ok? Então, outra coisa que é passado no livro aqui de David Hahn, que não é correto, é que o batismo era regenerador, que é algo que Lutero ensinava. Eu já disse isso em outro vídeo, posso deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada lá, ok? Onde eu trato do livro de David Hahn, certo? Que Amor é Este, eu faço uma análise de um capítulo inteiro do livro Que Amor é Este. Mas olha só que interessante, eu tenho aqui um portal dos luteranos, onde eles falam sobre o batismo e como era crido a questão do batismo por Martinho Lutero. E eu vou deixar para vocês também um link aqui embaixo para vocês poderem verificar. Mas olha só o que está escrito. O que significa este batizar com água? Certo? Palavras de Martinho Lutero. Significa que, por arrependimento diário, a velha pessoa em nós deve ser afogada, morrer com todos os pecados e os maus desejos. E, por sua vez, deve sair e ressurgir nova pessoa, que vive em justiça e pureza diante de Deus para sempre. Onde está escrito isso? Paulo diz, na carta aos Romanos, no 6º capítulo, assim, quando fomos batizados, fomos enterrados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, como Cristo que foi ressuscitado, pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos para a vida nova. Isso é o catecismo menor de Martinho Lutero. Ou seja, Martinho Lutero está explicando que não que o batismo, a água em si, ela é regeneradora, mas que sua vida diária, sua morte diária, ela é, de fato, que regenera você através do poder do Espírito Santo, você procurando se aperfeiçoar na santidade. Então, David Hahn também, mais uma vez, não é honesto quando ele trata desse assunto no seu livro. Tá? Então, também não é verdade que Lutero acreditou por toda a sua vida no purgatório. Coisas que, infelizmente, os opositores parecem ter esquecido. Né? Quando nós olhamos aqui a literatura de David Hahn, eles parecem ter esquecido este pormenor. Né? Bem, nós temos que ter cuidado com informações de sites sobre apologética e de muitos teólogos e pesquisadores de nossos dias, pois muitas de suas informações são de fontes católicas. E nós sabemos que a apologética católica, muitas vezes, eles não são honestos para querer denegrir de qualquer forma a pessoa de João Calvino, Lutero e de outros cristãos. Eles fazem qualquer coisa, ok? Então, quando essas fontes secundárias elas são abordadas, nós temos que verificar no original e buscar fontes primárias para saber a verdade sobre os fatos. É como, por exemplo, você dizer que Agostinho de Hipona acreditava no livre-arbítrio. Você pega um livro dele sobre o assunto, livre-arbítrio, e você fala, olha, tá vendo, Martinho Lutero acreditava no livre-arbítrio. Mas nós não estamos sendo honestos, porque com o debate com Pelágio, Agostinho mudou a sua posição. Mudou a sua posição abandonando o livre-arbítrio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as informações, tá bom? Por isso que na página 300 do livro Que Amor é Este, David Hahn, ele diz o seguinte, olha só o que está escrito aqui na página 300. Tudo a que Martinho Lutero tinha feito oposição de forma tão vigorosa ainda estava no mesmo lugar. Ou seja, no dia 31 de outubro de 1999, infelizmente, a Igreja Luterana, que hoje tem pouca coisa de Lutero, né, segue muito pouco a teologia de Lutero, ela fez um acordo com a Igreja Católica, certo? E é por isso que ele diz aqui, certo? De que tudo que Martinho Lutero tinha feito oposição de forma tão vigorosa ainda estava no mesmo lugar. Ou seja, Martinho Lutero, se ele visse a condição de uma igreja luterana hoje, primeiro, que ele não aceitaria chamar-se igreja luterana. Já começa por aí.
Mas o segundo ponto é que Martinho Lutero jamais aceitaria muitas das doutrinas que são expostas dentro do luteranismo. Tá? A Igreja Luterana ela abandonou em muito, principalmente fazer ecumenismo com a Igreja Católica, pela qual Lutero lutou tanto contra. Ok? Então, devemos ter muito cuidado com as informações que nós temos hoje. Tá? Se você ler, por exemplo, as obras selecionadas de Martinho Lutero, você talvez vai dizer assim, ele acreditava em purgatório. Mas veja bem, das 13 obras no volume em português, das obras selecionadas de Martinho Lutero, apenas 2 defendem o purgatório. Tá? Seria no volume 1, página 96, tá? E a gente percebe que foi feito em 1518 essa tese, e comentários de Mateus capítulo 5, verso 3, Martinho Lutero, obras selecionadas, volume 9, página 34. Já nas demais obras, das obras selecionadas de Martinho Lutero, ele nega o purgatório. Tá? Você pode verificar volume 11, página 204, você pode verificar comentários da tese de Martinho Lutero, obras selecionadas, página 101, 102, volume 1, tá? E por outras obras, como você vai verificar em vários comentários de Martinho Lutero que ele nega o purgatório. Ou seja, resumindo, Martinho Lutero, na sua infância, na sua fé inicial, ele cria, de fato, no purgatório. Depois, quando ele ficou maduro na fé, ele não ensinava mais purgatório, ou seja, ele não acreditava mais no purgatório. Então, nós devemos ser honestos quando nós tratamos de uma pessoa. Mas, mesmo que Martinho Lutero acreditasse em batismo regenerativo, mesmo que Martinho Lutero acreditasse em purgatório e outras doutrinas católicas, ok? Mesmo que também John Calvino acreditasse nessas coisas, isso não muda absolutamente nada. A fé reformada, ela não crê nesses assuntos católicos, ok? Por que ela não crê? Porque ela compara com a Bíblia. O que é importante não é Martinho Lutero ou Calvino, são personagens importantes, são personagens da história da igreja. Porém, o mais importante é o que a Bíblia nos informa. E a teologia reformada, ela acredita no que a Bíblia informa. Ok? Onde eles acertam, estamos com ele. Onde eles erram, nós os abandonamos. Ok? Fique na paz, Deus abençoe grandemente, deixe seus likes, seus comentários e até o próximo vídeo. Deus abençoe.